Qual a diferença? Influencia na montagem? Qual iluminação escolher? Low tech, high tech. Opa! Low tech e high tech significam baixa tecnologia e alta tecnologia. As duas palavras vêm do americano, do inglês. E nós, brasileiros, adotamos elas como baixa exigência e alta exigência. Então, vamos seguir esse padrão de baixa e alta exigência para nós seguirmos esse vídeo. A Nubia Nana, ela é low-tech ou ela é high-tech? E a Ludwig Senegalense, low-tech? High-tech? Vixe. Vamos entender um pouco dessa diferença? Bora lá ver o vídeo? Bem, galera, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco técnico, mas muito legal, muito legal. A gente vai aprender um pouco sobre essa diferença entre planta low-tech e planta high-tech. Quando falamos em plantas high-techs e plantas low-tech, logo vem em mente iluminação, a luz. E sabemos que na presença da luz ocorre a fotossíntese. Durante o dia nós temos a fotossíntese e à noite não temos a fotossíntese, ou seja, na presença da luz ocorre a fotossíntese e na ausência da luz não ocorre a fotossíntese. Mas uma coisa que também sabemos que nessas duas fases, a fase clara e a fase escura, existe um processo que é a troca gasosa. Na presença da luz, as plantas recebem o CO2 e liberam o O2, ou seja, recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. E à noite, a fase é ao contrário. Elas se alimentam de oxigênio e emitem CO2. Mas nessas duas fases tem um fator que é bem interessante, que ocorre com as duas, que é a respiração, que é o comum tanto com a presença da luz quanto a ausência da luz. Então, a luz interfere na fotossíntese, mas a respiração da planta não interfere com luz ou sem luz. Agora, para a gente entender isso daqui um pouquinho melhor, quem é responsável pela fotossíntese nas plantas são os cloroplastos. E quem é responsável pela respiração nas plantas são os mitocôndrias. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. O cloroplasto recebe a energia do Sol, produz oxigênio e glicose. Glicose? É, glicose. A glicose aqui vem como uma fonte de combustível. É um carboidrato que dá a energia que vai para os mitocôndrias produzirem todo o processo da planta, de crescimento, tal. Mas a gente não vai se aprofundar nisso daqui. Então a gente sabe que o cloroplasto produz a glicose, que é a energia para a planta, manda para os mitocôndrias. Aí os mitocôndrias, por si, faz todos os processos de quebra de molécula e tal. E aí ele produz o CO2. Aí ele manda o CO2 num círculo aí intermitente para o cloroplasto. Vamos imaginar da seguinte forma: isso aqui é só uma hipótese, só para a gente poder ter uma ideia de como funciona o processo todo. O cloroplasto recebe a energia do Sol, transforma essa energia em glicose e oxigênio. Suponhamos que o cloroplasto ele vai produzir 6 unidades de glicose e 6 unidades de oxigênios. Aí o mitocôndrio recebe essas 6 unidades de glicose mais o oxigênio. Mas o consumo para o mitocôndrias poder respirar é de 3 glicose e 3 oxigênio. Aí o que acontece? Sobra 3 glicose e sobra 3 oxigênio. Só que as 3 glicose que sobra, ele armazena. E as
três oxigênio ele libera para o sistema. Então, por isso daquela troca gasosa. Mas por que que ele armazena essa energia? Ele armazena essa energia porque à noite, na ausência da luz, não existe a energia da luz. Então, ele armazena para na fase escura da planta ela se alimentar e poder fazer o processo de respiração. E o que é mais interessante é o seguinte, vamos ver nesse gráfico aqui, começando com esse gráfico, que agora a gente chegou no ponto de entender a planta low-tech e a planta high-tech, um diferencial dela. Esse traço laranja representa a respiração. Agora, esse traço azul representa a fotossíntese. Então a gente pode notar que a respiração ela é constante, porque ela existe tanto na presença da luz quanto na ausência da luz. Enquanto tem vida na planta, existe a respiração, né? E a fotossíntese, a gente vê aqui esse gráfico da velocidade da fotossíntese e o tempo de exposição. Então a gente vê que ele vai crescendo, né? Conforme vai tendo a presença da luz, ele vai produzindo, 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 e ele chega num ponto e depois ele estabiliza. Mas um fator interessante, você nota quando cruza o gráfico da fotossíntese com o gráfico da respiração? Existe este ponto aqui, que a gente chama de ponto de compensação luminosa, ou com ponto de compensação fótica. Esse ponto é fundamental para a planta low-tech e a gente vai entender agora, e da high-tech. Esse ponto de compensação é o ponto que o cloroplasto está produzindo energia e oxigênio e a planta está consumindo. Então, tudo que é produzido e tudo que é consumido está nesse ponto. Então, não tem sobra nem falta. Então, nesse ponto, a fotossíntese e a respiração é estável. E também tem esse ponto no final do gráfico da fotossíntese, que é o ponto de saturação luminosa. Ou seja, nesse ponto não existe mais fotossíntese, não tem aumento da fotossíntese. A fotossíntese fica estável. Mas por que nesse ponto a planta para de produzir? Porque nesse ponto as enzimas já estão saturadas. Então elas não conseguem mais absorver a energia da luz. Um exemplo é um exemplo interessante é em nós seres humanos quando a gente tem febre. O nosso corpo aquece, a gente delira, a gente sai fora do normal, um estágio alto de febre. É a mesma coisa, as nossas enzimas entram em saturação por causa da alta temperatura. Então, há um desequilíbrio no sistema e não funciona. A mesma coisa com a planta. Nesse ponto, as enzimas ficam com febre, vamos dizer assim. Aí as enzimas, elas não conseguem reproduzir mais, aumentar a sua produção de glicose. Aí, vamos supor uma situação aqui. Aqui no gráfico está no ponto aqui, azul, abaixo do ponto da respiração, da fase da respiração. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui a planta ela não está produzindo o suficiente para se manter viva. Bem, esse, esse ponto aqui ocorre geralmente no começo do dia, onde a iluminação ainda está pouca, a exposição dela está pouca, a intensidade do sol é pouca, então ela começa a produção. Então, nesse ponto, o que ocorre? Ela não produz o tanto que ela necessita, ou vamos dizer, ela não se alimenta o tanto que ela vai consumir. Então, esse ponto, a planta, ela não pode ficar muito tempo nesse ponto. E o que acontece com a iluminação fraca? A iluminação fraca vai criar a planta nesse ponto. Aí ela não vai, se ela ficar muito tempo, ela vai morrer. Mas ela vai aguentar por um determinado tempo, não vai desenvolver, não vai crescer, não vai florir. E aí ela acaba morrendo. Olha, esse gráfico aqui é de uma planta low-tech. Então,
Já dá para notar que ele é um gráfico mais baixo do que o outro gráfico que a gente vem apresentando. Então quer dizer que a planta low-tech, ela não precisa chegar num pico muito alto de iluminação para ela começar a produzir e armazenar. Então, para chegar no ponto de compensação dela, ela precisa de menos exposição à luz e menos tempo na presença da luz. E aí, um fator também legal da gente ver aqui, entre a linha da respiração e a linha da saturação em cima, existe um espaço. Esse espaço é o espaço que está sendo produzido a energia que vai ser armazenada para a parte escura, para a fotossíntese escura, que não tem iluminação, não tem energia, então a planta vai se alimentar dessa glicose. Agora, nesse outro gráfico, a gente vê uma planta high-tech, onde o tempo de exposição dela tem que ser maior para ela poder chegar no ponto que ela consegue armazenar e assim por si se desenvolver. Vocês já notaram no aquário que antes de terminar o fotoperíodo, algumas plantas se fecham, se encolhem? Exatamente porque o tempo de produção de fotossíntese dela já acabou, enquanto umas são mais rápidas, outras são mais demoradas, né? Então, quando a gente vai comprar uma planta e a gente olha as especificações dela e vê lá, iluminação é alta, iluminação baixa, média, então esse fator que difere essa iluminação é o ponto de compensação fótica ou luminosa. Então, como que a gente pode concluir qual uma diferença entre a planta low-tech e a planta high-tech? É, o diferencial, um grande diferencial é o ponto de compensação luminosa. Então, esse ponto de compensação luminosa que determina o tanto de iluminação de cada planta. Entendeu? Quanto mais baixo, ela se alimenta mais rápido. E um fator interessante é o peeling nos aquários só ocorre depois que a planta passou do ponto de compensação fótica. Depois que passa esse ponto de compensação, ela libera o oxigênio. Até então, ela não está conseguindo produzir nem glicose nem oxigênio para poder liberar para o sistema. Toda a glicose e todo o oxigênio que está sendo produzido está sendo consumido. Então, só após desse peeling, só após desse ponto de compensação, que ocorre o peeling, que as plantas liberam o oxigênio pro aquário. Aí você fala, ah, minha planta não está fazendo peeling, ah, eu estou injetando tudo. Então, está tendo alguma carência que não está completando esse ciclo. Então, muitas vezes a planta, ah, minha planta não morreu, mas ela está num ponto assim, ó, que ela não evolui. Ela não tem o ápice dela, da beleza dela, tudo. Espero que tenham gostado. E se caso gostarem, deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.